Olá, irmãos e irmãs, novamente juntos com a graça de Deus, vamos para mais um capítulo do Evangelho segundo Lucas. E eu te convido a orar comigo. Amém? Querido Deus eterno Pai, obrigada pelo privilégio de estarmos juntos estudando a Tua Palavra mais uma vez. E eu oro para que o Teu Espírito aplique nos nossos corações e que Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Eu te peço pelos méritos de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, tem sido uma longa jornada, não é verdade? Estamos há meses estudando juntos, semanalmente, o Evangelho segundo Lucas. Não podemos perder de vista que esse material foi produzido por um pensador, um teólogo, um homem que estudou a fé a partir das testemunhas oculares. Quando eu digo testemunhas oculares, eu estou falando daqueles que andaram com Jesus, aqueles que viram Jesus face a face, viram os fatos que estão sendo narrados aqui através da sabedoria, da pesquisa, da acurácia, da dedicação de Lucas. Lucas era um médico, ele era um homem que andou com Paulo, ele viajou com Paulo, ele vai auxiliar Paulo em alguns momentos vitais da sua vida e ele era um pesquisador. Nós temos, assim, a liberdade de chamá-lo de o primeiro teólogo do Novo Testamento. Ele é um homem que vai fazer uma interpretação, uma pesquisa sobre Jesus, a sua obra, o seu ministério e também sobre a igreja, no segundo livro que ele escreve para Teófilo, que recebe o nome de Atos dos Apóstolos. O primeiro, então, nós estamos terminando de vê-lo, é o Evangelho segundo Lucas, a partir desse olhar, desse evangelista chamado Lucas. Esse médico amado, né? Como Paulo carinhosamente o chamava. Lucas é muito detalhista, ele vai mostrar Jesus como homem, vai enfatizar a humanidade de Jesus, vai enfatizar Jesus cuidando dos pobres, Jesus cuidando dos enfermos, Jesus dando um lugar especial, um lugar de honra para as mulheres, né? Então mostra muito essa acessibilidade de Jesus, essa proximidade de Jesus com aqueles que são os excluídos da sociedade da época. Jesus é aquele que se deixa encontrar pelo leproso, pelo cego, pela viúva, não é verdade? Jesus é aquele que vai ao encontro também dos que estão sofrendo, daquela que está experimentando a morte, daquele que também está já enterrado há tantos dias. Jesus é aquele que chama o morto para a vida. Jesus é aquele que multiplica o pão, é aquele que anda com os que a sociedade rejeita, os que não são bem vistos também pelos religiosos da época, os publicanos e pecadores. Então, Jesus é esse homem integral, esse homem inteiro, esse homem que serve, que ama, que tem autoridade e que mostra através das suas ações práticas quem ele é e para o que ele veio. E Lucas nos mostra isso com de uma forma brilhante, com uma capacidade fenomenal. O Evangelho segundo Lucas é escrito num grego belíssimo. É um material de uma qualidade impressionante. Nós temos estudado esse material dedicadamente, de uma forma bem devocional. A nossa proposta aqui não é fazer uma pesquisa de cunho teológico ou histórico, é apenas uma pesquisa devocional, apenas um encontro devocional, para que possamos juntos aprender e melhorar a nossa conduta enquanto cristãos, a partir desse encontro maravilhoso com a palavra de Deus. Nós já caminhamos bastante, já estamos indo aí para os finais dessa maravilhosa história. Não é verdade? Quando nós chegamos no capítulo agora 20, nós vamos ver a ênfase sobre a autoridade de Jesus sendo questionada. Durante todo o capítulo, o evangelista Lucas mostra que há uma situação de animosidade entre os mestres, escribas e fariseus e Jesus. Eles estão procurando, de alguma forma, destruir a autoridade de Jesus, eles estão procurando de alguma forma denegrir a imagem de Jesus, eles querem prender Jesus e matar Jesus. Então Lucas vai deixando claro isso para o homem Teófilo, porque ele está escrevendo esse material para Teófilo. E depois já no capítulo 21, Lucas vai nos mostrar
Jesus mostrando ou falando a respeito do fim dos tempos. No capítulo 22 fica bem clara a conspiração para prender e matar Jesus. No capítulo 23 continuamos isso e chegamos no ápice da crucificação. E no capítulo 24, a ressurreição. Então, irmãos, agora nós estamos na parte de muita ação, tá bom? Não que o evangelista não tenha sido... o evangelho não tenha sido assim um evangelho cheio de ação. É claro que foi. É claro que foi o tempo todo. Mas agora a coisa vai ficar assim muito intensa. E nós vamos ver aqui no capítulo 20, então, a ênfase na tentativa de destruir, de questionar e denegrir a autoridade de Jesus e de alguma forma tentar manchar a imagem dele. Tá bom? Vamos ver juntos então? Capítulo 20. Certo dia, quando Jesus estava ensinando o povo no templo e pregando as boas novas, chegaram a eles os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos e lhe perguntaram: com que autoridade estás fazendo essas coisas? Quem te deu essa autoridade? É interessante isso, nesse momento da história, porque eles já viram o tempo todo que Jesus está agindo com uma autoridade sobrenatural. Eles sabem disso, mas eles querem que Jesus diga, porque assim eles podem prendê-lo e matá-lo. Dizer que ele está blasfemando, acusá-lo de blasfêmia, prendê-lo e matá-lo. Certo? Eles querem que Jesus caia em alguma cilada. Então as perguntas são capciosas. Eles querem pegar Jesus em alguma falha. Então eles vão dizer: fala pra gente com que autoridade você fez isso aí, está ensinando aqui na sinagoga, né? Aí o que Jesus vai dizer? Eu vou fazer uma pergunta para vocês, né? Eu também lhes farei uma pergunta. Digam-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? Ah, que sabedoria! Que sabedoria! Jesus agora coloca os escribas e fariseus numa situação, ele os coloca contra a parede, ou o que nós poderíamos dizer na saia justa, né? Já que eles vestiam aquelas roupas como saias, né? Grandes vestidos. Então, eles agora têm que responder essa pergunta. Eles fazem uma pergunta para pegar Jesus, Jesus devolve com uma pergunta para pegá-los, né? E eles discutem entre eles dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará, então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque convencidos estão de que João era um profeta. Por isso, responderam, não sabemos de onde era. Então Jesus diz: tampouco lhe direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Sabe, meu irmão, minha irmã, nós não temos a obrigação de responder todas as perguntas que nos fazem. Nós não temos obrigação. E principalmente porque também não sabemos tudo. Nós não somos como Jesus. Embora queiramos ser, ainda não chegamos lá. Nós não sabemos de tudo. Nós não temos as respostas para todas as questões. Questões complexas, questões dolorosas. Nós não temos a obrigação. Né? Eu estava conversando esses dias com uma amiga, numa situação de luto e que ela está enfrentando. E ela convencida estava de que, enquanto cristã, ela tem a obrigação de consolar aquela pessoa e fazer com que aquela pessoa que está enlutada, chorando, pare de chorar. E eu então lhe disse: minha irmã, minha querida irmã em Cristo, não tente fazer o papel do Espírito Santo. O Consolador é o Espírito Santo. É só Ele que tem o poder de nos consolar. O nosso papel, enquanto cristãos, é chorar com quem está chorando. Nós temos que seguir o modelo de Jesus. Jesus chorou com aqueles que estavam chorando. Chora junto, escuta, chora. Doa seu tempo, doa seu coração, doa sua atenção. Você não tem obrigação de dar todas as respostas. Por quê, Senhor? Porque nós não sabemos os porquês. Muitas vezes, se tentamos responder, nós estragamos e atrapalhamos mais. Caímos em alguma cilada. É melhor seguir o modelo de Jesus. Sempre. Jesus não se preocupou muito em responder as perguntas, principalmente quando elas eram perguntas muito capciosas. Algumas pessoas vão saber elaborar perguntas para nos colocar numa situação difícil ou numa armadilha. Que sejamos sábeis, né? Que possamos seguir o modelo de Jesus e elaborar perguntas sábeis também,
para que o outro também reflita, cresça e aprenda. Né? Muito interessante isso aqui. A parábola dos lavradores. Então Jesus passou a contar ao povo essa parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou alguns lavradores e ausentou-se por um tempo. Na verdade, por um longo tempo, diz aqui. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores para que lhes entregassem parte do fruto da vinha. Mas os lavradores o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Ele mandou outro servo, mas a esse também espancaram e trataram de forma humilhante, mandando-o embora de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro, e eles o feriram e expulsaram da vinha. Então o proprietário da vinha disse: que farei? Mandarei meu filho amado. Quem sabe o respeitarão? Mas quando os lavradores o viram, combinaram entre si, dizendo: esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim lançaram-no fora da vinha e o mataram. O que lhes fará então o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Quando o povo ouviu isso, disse: que isso nunca aconteça. Jesus olhou fixamente para eles e perguntou: então, qual é o significado que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo o que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procuravam uma forma de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado essa parábola. Todavia, tinham medo do povo. É interessante, né? Eles perguntam para Jesus: com que autoridade você faz essas coisas? Jesus não responde, devolve outra pergunta, eles não respondem. E agora Jesus lança uma parábola. E na hora que Jesus lança essa parábola, eles conseguem perceber que Jesus está falando deles. Por quê? Porque eram eles que estavam maquinando matar Jesus. Porque no fundo, eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Jesus estava cumprindo todas as promessas do Antigo Testamento, uma depois da outra. E eles eram especialistas no Antigo Testamento. Então agora eles ficam muito irados. Eles se percebem acuados e querem matá-lo, querem prendê-lo imediatamente. Mas não tem como fazê-lo, por quê? Porque tem medo do povo. Tem medo do povo. Muito interessante. Você consegue perceber a tensão? Você consegue perceber como que vai ficando apertado o caminho para Jesus? Né? Pondo-se a vigiá-lo, olha, eles estão vigiando Jesus. Eles mandaram espiões que se fingiam justos para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, de forma que o pudessem entregar ao poder e à autoridade do governador. Aqui a gente precisa dar uma paradinha e prestar atenção. Embora o povo judeu estivesse debaixo do domínio romano, eles tinham toda a liberdade de exercer o seu ofício religioso. E no que diz respeito à religião, eles tinham poder de matar ou deixar viver. Então eles queriam pegar Jesus em alguma contravenção religiosa para que assim eles tivessem poder jurídico de matar Jesus, certo? Então eles mandam algumas pessoas fingindo-se de justas para fazerem uma pergunta, já que eles tentaram pegar Jesus dentro da lei. Agora, olha como eles são extremamente ardilosos. Eles tentam pegar Jesus em algum tipo de erro no que diz respeito à lei e não conseguem. Então agora eles vão armar um outro tipo de cilada para Jesus. Agora eles vão tentar armar uma cilada para Jesus que coloque Jesus numa situação contra Roma ou contra o domínio romano. Porque se eles conseguem colocar Jesus nesse lugar, eles podem prender Jesus e entregar diretamente ao governador. Então eles querem que Jesus deixe claro diante das pessoas, falando que ele está contra Roma. Então eles vão armar uma cilada. Eles pensam e eles fazem isso que nós vamos ler agora.
Enviam pessoas, então, para vigiá-lo. Enviam espiões que fingem ser homens justos e eles vão tentar apanhar Jesus em alguma coisa que ele diz, ou que ele dissesse, né? De forma que pudesse entregar o poder da autoridade do governador. Versículo 21. Assim, os espiões lhe perguntaram: Mestre, sabemos que falas e ensinas o que é correto e que não mostras parcialidade, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar o imposto a César ou não? Olha, essa é uma pergunta muito maldosa. E eles começam adulando Jesus, né? Eles começam ali com aquele jogo de: nossa, você é muito legal, você é muito gente boa, você fala tudo que é certinho, seu ensino é maravilhoso, e a gente sabe disso. Para, de alguma forma, enfraquecer o senso de julgamento de Jesus. Eles estão usando uma estratégia. Mas Jesus não se deixa esmorecer, enganar. Ele conhece o homem. Jesus é Deus, né? E ele conhece o coração do homem. E ele sabe o que está por trás. E aí, olha o que acontece. Eles jogam essa pergunta, e essa pergunta é para poder pegar Jesus e prender Jesus e levar Jesus para ser morto. Então Jesus percebe a astúcia deles, versículo 23, e lhes disse, Jesus percebeu, né? Ele percebeu a astúcia deles e lhes disse, versículo 24, mostre-me um denário. Denário é a moeda, né? De quem é a imagem e a inscrição que há nele? Aí, versículo 25, de César, responderam eles. Ele lhes disse, portanto, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo. Admirados com a sua resposta, ficaram em silêncio. Eles eram ardilosos, eles eram espertos, eles eram treinados e eles estavam ali como espiões disfarçados de justos. Mas eles estavam diante do Deus de toda a terra. Eles tentam enganá-lo, mas Deus sabe de todas as coisas. E então Deus, Jesus, porque Jesus é Deus, vai e devolve para eles a pergunta de uma forma tão brilhante que se torna até um ditado popular, conhecido e que vai passando, né, de geração em geração, de geração em geração, centenas de anos e agora mais de 1000 anos, mais de 2000 anos, né? E tá aí no imaginário coletivo. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Essa foi uma das máximas. Máximas eram as frases pequenas que saíam da boca de Jesus, né? Eles chamavam de máximas porque eram frases enxutas, curtinhas, pequenas, mas com um ensino extremamente profundo. Certo? E olha aqui o que Jesus está deixando bem claro para eles. A qualidade do seu reino, a característica do seu reino, a proposta do seu reino é tão diferente do reino desse mundo. O que é desse mundo, deixa aí com quem ama e que só pensa nessas coisas. Mas o que é de Deus, o que é de Deus, dá para Deus. Deus é o dono da vida. Nada mais justo do que entregar e consagrar a vida a Deus. Não é verdade? E ele está muito mais interessado nisso. Vamos continuar. A realidade da ressurreição. Alguns dos saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão. Eles não desistem, eles querem pegar Jesus. Então agora, existiam vários grupos de religiosos. Entre eles estavam os saduceus. E os grupos de religiosos ali dentro do ambiente judaico, eles tinham cadeiras de poder dentro do sinédrio. Na época de Jesus, os saduceus estavam ocupando, digamos assim, as cadeiras mais relevantes ali dentro do controle, do domínio do elemento religião dentro do judaísmo, dentro de Jerusalém no primeiro século.
Só que os saduceus, eles tinham uma forma diferente, particular de interpretar a lei. Enquanto os fariseus estavam preocupados com a eternidade, porque eles criam numa vida após morte, os saduceus já não. Eles não acreditavam que havia vida após a morte. Eles acreditavam que, sim, viveu aqui, morreu aqui, aqui acabou. Então, a forma como eles viviam era bem diferente. Eles não estavam tão preocupados com o juízo, com a prestação de contas. Daí eles eram bem perversos na sua conduta e na sua prática. Tá bom? E eles vão para Jesus com uma pergunta que diz respeito à eternidade. Olha que coisa, eles não creem na vida pós-morte, mas eles estão perguntando para Jesus como se eles acreditassem. Como aí é colocado entre aspas, né? Então eles não creem na ressurreição, aproximam-se de Jesus com a seguinte questão: Mestre, disseram eles, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, esse deverá casar-se com a viúva e ter filhos do seu irmão, ou filhos para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo, o terceiro, e depois desse, os outros casaram-se com ela e morreram os 7 sucessivamente sem deixar filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Interessante, né? Eles não creem na ressurreição, eles não estão preocupados com a eternidade. Por que eles estão perguntando isso para Jesus? Eles estão tentando pegar Jesus de alguma forma. Tá bom? Jesus respondeu: os filhos dessa era casam-se e são dados em casamento. Mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos, não se casarão, nem serão dados em casamento. E não podem mais morrer, pois são como os anjos, são filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. E que os mortos ressuscitam, já Moisés mostrou no relato da sarça, quando ao Senhor ele chama Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ele não é Deus dos mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Alguns dos mestres da lei disseram: respondeste bem, mestre. E ninguém mais ousava fazer-lhe perguntas. Gente, vocês estão conseguindo perceber como é que vai ficando? Como que eles estão tentando pegar Jesus em alguma, né? Em alguma falha e não conseguem? E agora, primeiro eles mandam pseudo-justos, espiões. Jesus não cai. Agora eles mandam os saduceus que não creem na ressurreição fazer uma pergunta sobre a ressurreição. Para ver se Jesus baixa a guarda, sabe? Aquela história. Mas Jesus não pecou com a sua boca e não pecou nunca. Ele não peca, ele é santo. Né? Ele não quebrou nenhum princípio, ele não errou em nada. E ele não quebrou nenhum princípio da lei. Eles queriam que Jesus quebrasse, mas Jesus não quebrou. Jesus vem e responde para eles agora, de uma forma brilhante, dá uma aula de teologia para eles. Dá uma aula de conhecimento da lei. Né? E quebra o argumento deles, o argumento do saduceu que não acreditava na ressurreição, mas que creia em Moisés. Deixa eles ali numa situação que eles ficam pensando, né? Ficam ali pensando, tentando resolver aquele problema. Jesus devolve para eles a pergunta deles com um problema maior ainda, porque eles não creem na ressurreição. E Jesus mostra para eles: se vocês não creem na ressurreição, vocês não podem crer em Moisés, porque Moisés cria na ressurreição. Basicamente seria isso, né? Então Jesus devolve o problema para eles de uma forma e com uma dimensão muito maior. E eles ficam o quê? Eles ficam em silêncio também. Eles não ousam fazer mais nenhuma pergunta. Vamos ler os últimos capítulos, ou melhor, os últimos versículos desse capítulo. Então Jesus lhes perguntou: como dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi afirma no livro dos Salmos: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os meus pés. Portanto, Davi o chama Senhor. Então,
como é que ele pode ser seu filho? Estando todo o povo a ouvi-lo, Jesus disse aos seus discípulos: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, gostam muito de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses homens serão punidos com mais rigor. Gente, eles estavam ali. Eles estavam ao redor de Jesus, buscando uma oportunidade para prender e matar Jesus. E Jesus vai e os provoca, aguça a ira deles, confronta-os nos seus pecados, nas suas deficiências morais e éticas, disfarçadas de uma pseudo-religiosidade. Jesus os critica diante da multidão e deixa bem claro que ele não coadunava, que ele não estava de acordo com a forma como eles viviam. Agora, o cerco fechou. É isso que Lucas deixa claro para Teófilo. Jesus, ele não vai fugir da morte. Ele não vai fugir, ele não vai ser pego de surpresa como se... Não. Ele prepara o cenário. Ele vai entregar a sua vida. Ele vai entregar a sua vida. E ele deixa bem claro para que ele veio. E aqui nesse capítulo, a gente vê isso. Em vez de Jesus adular aqueles que, humanamente falando, tinham poder de matá-lo porque poderiam prendê-lo, Jesus os confronta. Jesus os enfrenta. Jesus deixa bem claro para eles: eu não faço parte desse sistema. Eu não estou de acordo com o que vocês estão fazendo. Eu não estou de acordo com o que vocês pregam. E vocês serão julgados por isso. Essas parábolas vão mostrando isso. Que Jesus vai julgá-los. Ele está deixando claro isso para eles. Imagina a tensão. Tá tensa a coisa, né? Para o próximo capítulo vai ficar mais tenso ainda. E eu te convido a continuar comigo. Estamos quase terminando o Evangelho de Lucas, ou o Evangelho segundo Lucas, porque na verdade o Evangelho, as boas novas são de Jesus, né? É o Evangelho de Jesus, segundo Lucas. E se Deus quiser, estaremos juntos a semana que vem. Um beijo no seu coração. E que Deus te dê graça para lidar com os desafios e tensões dessa semana, com a sabedoria que Jesus teve. Que nos dê graça a todos nós. Um beijo para você. Viva a melhor semana da sua vida. Em nome de Jesus.